Na manhã seguinte, foi acordada por batidas insistentes na porta. Ao abri-la, encontrou 3 homens bem vestidos. O homem mais velho, que exalava autoridade, entrou sem esperar convite. Bom dia, você deve ser Isis. Ontem você salvou meu filho, sou eternamente grato. Aqui está uma maneira de agradecê-la, e cobrir por seu transtorno com sua chefe, disse ele, colocando um envelope com dinheiro na mesa. Isis, surpresa e sem entender como aquele homem a encontrou, tentou rejeitar o dinheiro que ele ofereceu. Não é necessário, eu apenas fiz o que achei certo, disse ela, ainda magoada. Ele disse algo no caminho? Preciso que você me conte o que ele disse. Isis negou com a cabeça. Depois que os homens saíram, Isis observou a linha de carros chiques lá fora. Ela precisava descobrir mais sobre isso. Algo não estava certo. Por que ele estava tão interessado no que Daniel disse? Como ele soube da sua situação com a sua chefe? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era uma manhã movimentada na oficina mecânica da cidade. Isis, uma jovem mecânica, estava completamente absorta em seu trabalho sob o capô de um carro. Mal percebeu a aproximação de um colega. Olá Isis, você chegou cedo. Precisa de ajuda com o carro? Perguntou o colega, Fabrício. Isis se levantou, enxugou o suor da testa e respondeu. Olá Fabrício. Já terminei. Foi um problema na ignição, mas troquei as velas e agora está funcionando perfeitamente. Vou lavar as mãos e tomar um café. Trouxe tortilhas que fiz ontem à noite, se quiser. Fabrício sorriu e elogiou. Ah Isis, você é incrível. Conserta carros, faz tortilhas e ainda é bonita. É uma pena que sou casado. Se você tem um namorado, aposto que ele não sabe a sorte que tem. Uma garota inteligente como você merece ser valorizada. Isis suspirou e respondeu enquanto tomava um gole de café quente. Ah, homens, vocês são todos iguais. Primeiro é só romance e depois desaparecem. Assim que terminou de falar, estacionaram um carro e eles tiveram que atender outro cliente. Isis se despediu de Fabrício e começou a assobiar uma melodia simples. Ela adorava ser mecânica, apesar dos desafios, e aproveitava o dia a dia na oficina, as histórias dos clientes e as notícias que sempre apareciam. Isis cresceu no interior, cuidada pelo avô depois de perder a mãe. Desde muito jovem, o avô lhe ensinou tudo sobre automóveis e mecânica. Determinada a procurar novos horizontes, mudou-se para a cidade onde começou a trabalhar como garçonete. Não era o emprego dos seus sonhos, mas foi um começo. Foi lá que conheceu Rodrigo, um lindo artista plástico que sempre pedia café e sanduíches. Seus encontros diários eram sempre carregados de uma atenção agradável e Isis às vezes corava um pouco quando o atendia. Você sempre faz meu dia mais feliz, Isis, disse Rodrigo um dia enquanto trazia um café com leite. Seu sorriso é como um raio de sol nesta cafeteria. Isis sorriu timidamente. Obrigada, Rodrigo. É sempre bom ver você aqui. Numa quarta-feira, Rodrigo surpreendeu Isis com um buquê de margaridas cor-de-rosa. Margaridas para minha Isis. Você é tão bonita quanto essas flores e eu estava pensando se você gostaria de ir a uma exposição de arte comigo. Tenho 2 ingressos exclusivos. O coração de Isis acelerou. Eu adoraria ir com você, Rodrigo. Nunca vi nada disso, então vou aproveitar muito. E assim começou o namoro. Rodrigo acompanhava Isis até em casa, a encontrava depois do trabalho e suas idas ao refeitório ficavam cada vez mais frequentes e cheias de risadas e conversas profundas. Isis se envolvia cada vez mais, sonhando com um futuro com ele. Porém, a vida tinha outros planos. Após alguns meses de namoro, Isis descobriu que estava grávida de gêmeos. Com o coração apertado e medo, resolveu contar a Rodrigo naquela mesma noite. Rodrigo, estou grávida de gêmeos, revelou ela com os olhos cheios de expectativa. Rodrigo, surpreso, duvidou da gravidez. Isis, isso é sério? Sim, são nossos filhos, ela respondeu com um brilho de esperança nos olhos. Precisamos nos casar logo, antes que as pessoas comecem a falar. Rodrigo parecia distante, perdido em pensamentos. É muito cedo, Isis.
Preciso pensar. Desde aquele dia, Rodrigo se tornou uma sombra do homem que Isis conhecia. Ele parou de ir ao refeitório, suas ligações e mensagens ficaram sem resposta. Isis se sentiu abandonada e confusa quando uma amiga trouxe uma notícia perturbadora. Rodrigo, seu namorado, estava com outra mulher. Isis, incrédula, decidiu confrontar Rodrigo. O encontrou saindo de um edifício elegante, de mãos dadas com uma mulher desconhecida. Emocionada, Isis os confrontou. Rodrigo, como você pôde me trair? Estou grávida de gêmeos. Rodrigo, assustado, tentou acalmá-la. Isis, posso explicar. Esta é Olivia, minha noiva. Meus pais decidiram que temos um acordo familiar. É complicado. Isis ficou surpresa. E os nossos filhos? Rodrigo desviou o olhar. Eu não sei. Talvez você devesse descobrir o que fazer. Eu não sou seu marido. Pare de fazer drama. Você poderia tomar um remédio e se livrar desses fetos. Antes que Isis pudesse responder, a loira alta interrompeu Rodrigo. Quem é essa mulher? Os olhos de Isis se encheram de lágrimas enquanto eles discutiam. Ela correu o mais rápido que pôde daquele lugar. Percebeu que Rodrigo não era o homem que pensava ser. Agora, tinha que enfrentar um futuro incerto sozinha, mas determinada a ser forte por suas gêmeas. Isis se sentiu derrotada e humilhada após o confronto com Rodrigo e sua noiva. Parecia um pesadelo, uma realidade cruel demais para ser verdade. Não conseguiu voltar ao trabalho naquela semana. Consumida pela tristeza e pelo cansaço, passava os dias em casa, chorando e pensando que não conseguiria fazer o que Rodrigo sugeriu. Como poderia se livrar dos bebês? Como superaria tudo isso sozinha? Foi então que Renata, sua melhor amiga, bateu à sua porta, preocupada. Isis, você está bem? Preciso de um remédio. Meu filho está com febre alta. Ao ver o estado de Isis, Renata ficou chocada. O que aconteceu, Isis? Entre soluços, Isis lhe contou tudo sobre Rodrigo, a gravidez e o encontro doloroso. Renata ouviu com atenção, balançando a cabeça em desaprovação. Isso é terrível, Isis. Mas agora o que você vai fazer? Isis respondeu, arrasada. Não sei. Me despediram do refeitório. Talvez eu devesse voltar para o campo, só quero me esconder. Como vou sobreviver, Renata? Renata pensou por um momento. Olha, Isis, voltar para aquele lugar não é a solução. Você aprendeu muito sobre carros com seu avô, né? Por que você não tenta trabalhar na oficina mecânica? Eles estão procurando funcionários e seria maravilhoso para mim não ser a única mulher lá. Só não mencione que você está grávida agora. Isis enxugou as lágrimas e olhou para Renata, surpresa e agradecida. Você acha que eu conseguiria? Sempre consertei o carro de todos os meus amigos. Claro que sim, disse Renata. Venha comigo amanhã. Falarei com Carol, a proprietária. Ela é exigente, mas acho que você vai gostar. No dia seguinte, Isis juntou-se a Renata e foi à oficina. Carol inicialmente duvidou da sua capacidade, mas Isis a surpreendeu. Ela sabia muito de carros, dirigia qualquer modelo e se mostrou uma excelente profissional. Você é incrível, Isis, disse Carol, finalmente convencida. Bem-vinda à equipe. Isis sentiu-se revitalizada com um novo trabalho. Conversando com clientes e resolvendo seus problemas, ela encontrou distração para sua dor e uma nova esperança para o futuro. Renata sempre ofereceu apoio emocional e ajudou nos preparativos para o bebê. Isis, você é forte, vai ser uma mãe incrível, disse Renata. Isis sorriu, com a mão na barriga. Eu vou fazer isso. Serei uma boa mãe para os meus filhos. Isis começou a escrever um novo capítulo em sua vida, enfrentando desafios com determinação e encontrando forças na solidariedade e amizade de pessoas que se preocupavam com ela. Trabalhando na oficina de Carol, Isis tinha a tarefa de entregar um carro consertado a um cliente distante da cidade. Isis, acho que este carro está pronto. Disse Renata, uma colega, enquanto fazia os ajustes finais. Sim, está perfeito. Agora vou levar para o cliente que mora um pouco longe, mas vai ser uma boa viagem para testar o carro, respondeu Isis, enxugando as mãos em um pano.
Enquanto dirigia pelas estradas, desfrutando da sensação de liberdade que a estrada aberta oferecia, Isis notou que o tempo mudava com nuvens escuras se formando no horizonte. Quando estava quase alcançando o destino, um homem cambaleante surgiu na beira da estrada, sujo de terra e visivelmente ferido. Isis parou o carro e correu em direção a ele. Você está bem? O que aconteceu? Ela perguntou, preocupada. O homem, ofegante e confuso, murmurou. Socorro, por favor. Isis não hesitou. Vou te levar ao hospital, venha, vou te ajudar a entrar no carro. Com dificuldade, ajudou o homem a sentar-se no banco do passageiro e dirigiu o mais rápido possível até o hospital mais próximo. Durante o caminho, tentou falar com ele para mantê-lo acordado. Qual é o seu nome? O que aconteceu com você? Ela perguntou, mantendo um olho na estrada. Daniel, eu estava na floresta. O homem conseguiu dizer com a voz fraca. Ao chegar ao hospital, Isis explicou rapidamente a situação aos médicos e deixou Daniel sob seus cuidados. Espero que você se recupere, Daniel, disse ela, antes de voltar correndo para o carro, preocupada com a entrega do carro e com a reação de Carol ao seu atraso. Isis correu até a casa do dono do carro, e quando finalmente entregou, pegou um táxi e voltou à oficina para encontrar Carol, claramente impaciente. Onde você estava, Isis? Passou da hora de entregar o carro, exclamou Carol, frustrada. Sinto muito, Carol, mas encontrei um homem ferido na estrada, tive que levá-lo ao hospital, foi uma emergência, explicou Isis, esperando que Carol entendesse. Que irresponsabilidade, Isis! Você ignorou um cliente, desperdiçou combustível e também perdeu tempo ajudando estranhos. Isso nos custa a fidelidade de um cliente importante, exclamou Carol, visivelmente chateada. Isis, lutando para conter as lágrimas, defendeu-se. Carol, por que você está sendo tão dura? Ele disse que não iria usar o carro hoje quando eu entreguei, e o homem na estrada, não pude deixar lá. Carol, ainda irritada, respondeu. Você vai ter que pagar por essa boa ação. Desconte o combustível do seu salário. E esqueça qualquer bônus esse mês. Eu sou sua chefe, não sua amiga. Frustrada e desapontada, Isis pensou. Isso é o que recebo por tentar ajudar. Faço uma boa ação e acabo punida. Carol é implacável. Exausta, mal conseguiu terminar o turno e foi direto para casa, adormecendo assim que chegou. Na manhã seguinte, foi acordada por batidas insistentes na porta. Ao abri-la, encontrou 3 homens bem vestidos. O homem mais velho, que exalava autoridade, entrou sem esperar convite. Bom dia, você deve ser Isis. Ontem você salvou meu filho, sou eternamente grato. Aqui está uma maneira de agradecê-la, disse ele, colocando um envelope com dinheiro na mesa. Isis, surpresa e sem entender como aquele homem a encontrou, tentou rejeitar o dinheiro que ele ofereceu. Não é necessário, eu apenas fiz o que achei certo, disse ela, ainda magoada. Mas como seu filho foi parar nessa situação? Foi sequestrado? O homem, parecendo um pouco desconfortável, respondeu. Ele conseguiu escapar e estava tentando voltar para casa. Ele disse algo no caminho? Preciso que você me conte o que ele disse. Isis negou com a cabeça. Ele mal conseguia falar, apenas disse que o nome dele era Daniel. O homem sorriu levemente. Bem, obrigado novamente por aceitar o dinheiro como compensação pelos problemas com seu chefe. Depois que os homens saíram, Isis observou a linha de carros chiques lá fora. Ela precisava descobrir mais sobre isso. Algo não estava certo. Por que ele estava tão interessado no que Daniel disse? Como ele soube da sua situação com Carol? No dia seguinte, Isis foi ao hospital com flores para Daniel, mas negaram sua entrada. Por que não posso visitá-lo? Só quero saber como ele está. Ela perguntou, confusa e cada vez mais determinada a desvendar o mistério. Um representante do hospital, um homem aparentemente irritado, aproximou-se dela com ar de autoridade. Sinto muito, senhora, mas o paciente Daniel está em estado crítico e foi colocado em coma induzido. Ele está na área de terapia intensiva e não podemos permitir visitantes por uma questão de segurança e saúde do paciente, explicou friamente o homem. Isis ficou perplexa e frustrada. Mas como é possível? Ele só estava machucado. Como ele pôde entrar em coma de repente?
Não estou autorizado a discutir detalhes do paciente com pessoas que não são parentes. Seu pai está ciente de tudo e está cuidando da situação, respondeu o homem, mostrando uma impaciência desolada. Isis decidiu deixar o hospital, mas foi abordada por Amanda, a recepcionista, em uma sala vazia. Não é isso que estão falando. Você é a namorada do menino, não é? Ele não está realmente em coma, eles o mantêm sedado e não sei por quê. O homem que afirma ser seu pai pagou uma grande quantia ao chefe do hospital. Daniel deve estar bem agora, mas eles o estão mantendo aqui contra sua vontade. Por favor, não diga que fui eu quem lhe contou isso. Posso perder meu emprego, sussurrou Amanda, visivelmente assustada. Isis mal conseguia processar as informações. Tenho que fazer alguma coisa, não posso deixar o Daniel aqui, pensou Isis, com seu senso de justiça gritando. Naquela noite, ela dormiu muito pouco, pensando no que deveria fazer a seguir. Na manhã seguinte, decidiu que não poderia ficar de braços cruzados. Tenho que salvar Daniel. Mas como? Ir para a polícia pode ser perigoso, caso aquele homem realmente tenha tanto poder. Então, ela se lembrou de Amanda e decidiu procurá-la novamente. Conseguiu o número da recepção do hospital e combinaram de se encontrar discretamente em um café. Amanda chegou apreensiva, sem saber como poderia ser útil. Amanda, eu sei que é arriscado, mas preciso da sua ajuda. Temos que tirar o Daniel do hospital. Eu tenho um plano, mas não posso fazer isso sozinha. Você pode me ajudar a levá-lo para fora sem ser notado? Perguntou Isis, com urgência na voz. Amanda olhou em volta nervosamente antes de responder. Isto é muito perigoso, mas sinto que é a coisa certa a fazer. Temos que pensar em algum tipo de plano. Precisamos ser rápidas e cuidadosos. Isis se sentiu determinada. Vamos lá, é a única chance de Daniel. Enquanto pensava em seus próprios problemas, sentiu em seu coração que precisava fazer isso por ele. Amanda, com a voz trêmula, perguntou o que fariam com Daniel, expressando seu medo de retaliação. Isis, compreensiva, respondeu. Eu sei, Amanda, é uma situação horrível. Vou levá-lo para minha casa por enquanto, não temos outra opção. Quando ele acordar, talvez possa nos contar mais sobre o que aconteceu. Amanda questionou, com preocupação evidente em sua voz. Você tem consciência de que isso é um grande risco por alguém que você nem conhece? Isis respondeu. É um risco que tenho que correr. Tenho que seguir meu coração. Não sei como explicar, mas não posso deixá-lo naquele lugar. Vamos tirá-lo de lá. Na noite de quinta-feira, Isis decidiu agir, sentindo o peso da sua decisão nos dias anteriores. A ideia de resgatar Daniel a deixou ansiosa e com medo. Mas Isis sabia que já tinha ido longe demais para voltar atrás. Na noite planejada, com o coração batendo forte, Isis vestiu o roupão que Amanda havia providenciado e foi até a unidade. Amanda já estava lá, esperando com uma maca. Juntas, moveram cuidadosamente Daniel, o cobrindo com um lençol. O corredor estava silencioso e Isis torceu para que ninguém os visse. Felizmente, conseguiram colocar Daniel no carro sem serem notadas. Em casa, Isis chamou Renata, sua melhor amiga e vizinha, pedindo ajuda. Renata, por favor, preciso de você. É urgente. Renata, surpresa, apareceu e ajudou a levar Daniel para dentro. Isis, o que você está fazendo? Você está maluca? Quem é esse homem? Não posso explicar agora, Renata. Só preciso que você confie em mim, disse Isis, implorando. Renata ajudou a carregar Daniel para dentro e o colocou no sofá de Isis. Isis, confio em você. Mas por favor, não me envolva mais nisso. Tenho uma família para cuidar. Eu entendo, Renata. Obrigada pela sua ajuda. Você é uma grande amiga, respondeu Isis, agradecida. Isis sabia que as próximas horas seriam cruciais e esperava que Daniel acordasse para revelar a verdade por trás de seu misterioso sequestro. Ela verificou que ele respirava normalmente, e com um suspiro de alívio, caiu ao lado dele, derrotada pelo cansaço. Lágrimas de preocupação escorriam pelo seu rosto enquanto ela refletia. Meu Deus, que situação perigosa em que me meti. Isso é muito arriscado. E se aquele homem me encontrar? O que vai acontecer comigo e com Daniel? Estou sozinha nisso.
Minha vida parece mais um thriller a cada minuto. Mas pelo menos consegui salvá-lo. Isso é algo que meus filhos ficarão orgulhosos de mim. No dia seguinte, Daniel começou a recuperar a consciência. Ele piscou, confuso, e olhou em volta, tentando localizar onde estava. Você não é a pessoa que me ajudou na estrada? Perguntou Daniel. Isis, com um leve sorriso, respondeu. Sim, sou eu. Mas temos muito o que conversar. Você nem imagina a situação em que estamos agora. Isis contou a Daniel sobre o homem que afirmava ser seu pai, como eles o estavam mantendo sedado no hospital e sobre si mesma, incluindo a gravidez e os gêmeos. Daniel ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Quando Isis terminou, Daniel começou a contar sua própria história. Ele não é meu pai. Meus pais verdadeiros eram muito ricos. Meu pai era dono de uma fábrica de automóveis e minha mãe era administradora. Eles morreram quando eu era muito jovem e esse homem que você mencionou cuidou de mim e dos negócios como um tutor. Ele estava sempre distante, nunca demonstrou carinho. Ele me mandou estudar no exterior, e quando voltei, ele sempre tentou me controlar. Após descobrir sobre o testamento do meu pai, que me deixava tudo, ele começou a me ameaçar. Primeiro eram só ligações, mas eu não dei importância a elas. Agora, parece que fui longe demais. Após ouvir a história de Daniel, Isis sentiu um nó se formar em seu estômago. A complexidade da situação só parecia aumentar a cada revelação. Então, ele realmente não é seu pai. Pensou Isis, enquanto ponderava sobre as ramificações dessa descoberta. Daniel continuou, com um olhar cansado e uma mistura de raiva e resignação em seus olhos. Ele me manipulou durante anos, me fazendo acreditar que cuidava de mim por amor, mas tudo era por interesse próprio. Quando soube do testamento, percebi que era só uma questão de tempo até ele mostrar suas verdadeiras intenções. Então, o que você pretende fazer agora? Perguntou ela, preocupada com os próximos passos. Daniel suspirou, passando a mão pelo rosto antes de responder. Não sei ao certo. Mas uma coisa é certa. Não posso voltar para aquela casa, não enquanto ele estiver lá. Preciso de tempo para pensar em um plano, em como lidar com toda essa situação. Isis assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Entendo. Mas saiba que pode contar comigo. Vou te ajudar da melhor forma que puder, afirmou ela, determinada. Os dias seguintes foram intensos, com Isis e Daniel discutindo estratégias, buscando maneiras de lidar com o homem que se dizia ser seu pai. Finalmente, após muita deliberação e planejamento, eles decidiram buscar ajuda legal. Com a assistência de um advogado de confiança, começaram a traçar um plano para contestar a suposta paternidade e garantir a segurança de Daniel. Após meses de batalha nos tribunais, finalmente conseguiram provar que o homem não tinha qualquer ligação sanguínea com Daniel, invalidando suas reivindicações sobre a herança e o afastando de suas vidas para sempre. Com a verdade finalmente revelada e a justiça feita, Isis e Daniel puderam seguir em frente com suas vidas, livres do peso do passado. Meses depois, finalmente os filhos de Isis nasceram. Daniel deu a ela um bom valor em dinheiro, embora ela tenha recusado várias vezes, em gratidão por tudo que ela havia lhe feito. E então, Isis e seus filhos, Miguel e Gabriel, conseguiram viver uma ótima e abundante vida. No lugar de Isis, você pararia para ajudar o homem que necessitava de ajuda? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.